Muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma TV aqui na bancada do Loop Infinito. E hoje nós temos a OLED C1 da LG com um tamanho de tela de 65 polegadas. Vocês viram que eu tô até espremidinho aqui no cantinho porque ela tá ocupando quase todo o espaço da bancada. Mas vamos lá então, roda a vinheta e vamos à análise dessa TV. Para começar o nosso vídeo, então, vamos às nossas tradicionais considerações, porque inclusive hoje está rolando uma gambiarra da boa. Se durante essas imagens aqui na bancada essa TV parecer um pouquinho inclinada para frente, é porque de fato ela está. A gente precisou adaptar aqui o suporte por conta do tamanho do painel, né? 65 polegadas, nesse formato que a gente está usando aqui no Loop Infinito, não foi muito amigável. A gente esbarrou em alguns reflexos na posição original dela lá. Vaza bastante reflexo das luzes aqui do estúdio. Então resolvemos com uma gambiarra, tem um pedacinho de madeira ali atrás do suporte fazendo uma inclinação, mas já acendeu um alerta, né, com relação a um painel maior, né, de TV. Dependendo do local onde você colocar na sua casa, você precisa ficar esperto com relação ao reflexo de luzes que podem bater aí e acabar atrapalhando a experiência. Mas felizmente sempre dá para fazer uma adaptação. Então essa é a minha primeira consideração aí nesse vídeo. Outra consideração, a minha referência de TV OLED da LG não é a anterior a esse modelo. Esse modelo C1 é o sucessor do modelo C10, o CX, que foi lançado no ano passado. Porém, a minha TV que eu tenho em casa e que eu estou acostumado é a C9, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição. Então eu vou opinar sobre essa TV, mas a minha base é mais da C9. Eu conheço a C10, mas eu nunca usei a C10. Também é importante deixar claro que essa TV foi emprestada pela LG, ficou com a gente aqui por 2 semanas para produzir esse conteúdo para vocês, opinando aí com relação a isso. E esse modelo, mais especificamente aqui, ó, é o OLED 65C1 PSA, um modelo que pode ser encontrado hoje no mercado custando em torno de R$11 mil, o que é bem abaixo do valor que foi anunciado pela LG oficialmente, né, há alguns meses, mas os preços variam muito. Semana que vem pode ser outro preço, depende da loja que você vai comprar, você pode encontrar uma promoção, mas em média, assim, pra gente ter uma noção, esse preço, ele é quase o dobro do modelo de 55 polegadas, então tem um salto considerável. Lembrando que a linha C1 foi lançada em versões com 48 polegadas, 55 polegadas, 65 polegadas, que é esse modelo aqui, e também 2 modelos ainda maiores com 77 polegadas e também 83 polegadas. Então é isso aí, considerações feitas aqui no vídeo, o link da TV com mais detalhes está aí na descrição. E como sempre em vídeos de TV, eu separei por algumas categorias que estão até listadas aqui nos capítulos do YouTube, né, como design, tela, som, sistema operacional, por aí vai. Só que antes disso tudo, eu quero já passar para vocês os principais pontos positivos e negativos dessa TV, conforme o meu uso aí, a minha experiência, né? Então vamos começar com os pontos positivos. Eu acho que o primeiro deles é que nós temos uma TV OLED, né? Um painel OLED 4K 120 Hz. O OLED é a melhor tecnologia de tela hoje no mercado, então um baita de um ponto positivo. Um outro ponto positivo é o foco nos jogos. A LG está investindo bastante nas tecnologias para games, né? Não só o suporte aí ao 4K 120 Hz com HDR para os consoles, como também G-Sync e FreeSync para você poder ligar o PC nessa TV, então ela acaba sendo também uma das melhores telas aí para jogos. Nós temos também uma grande novidade que vocês já estão vendo aí, que eu vou falar bastante daqui a pouco, que é o novo WebOS 6.0, né, a nova interface do sistema, com um redesenho do controle Smart Magic, que tem inclusive NFC agora também. Então esses são os pontos positivos que a gente está vendo aí. Agora, com relação aos pontos negativos, eu diria que o OLED aqui poderia ser melhor, porque é a melhor tecnologia de tela, porém não é aquele OLED novo que nós temos aí na série G1 da LG, né? O OLED Evo, que traz um pouco mais de brilho, né? Melhorias aí na tecnologia. Ainda é o OLED que, para mim, aparentemente, é o mesmo que já está no mercado há um bom tempo, desde a C9 pelo menos, porque eu não percebi grandes diferenças aí durante o consumo de conteúdo, né? Então tem essa questão aí sobre o OLED, ele também é suscetível ao burn-in, então o burn-in é um ponto negativo, ele pode ocorrer com mais facilidade nas telas OLED, e também nós temos a questão do preço, porque essa é a melhor tecnologia de tela no mercado, porém é a mais cara também, então as TVs OLED acabam sendo as mais caras, especialmente no lançamento, o investimento é mais alto. Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos aí, na minha opinião, um resumão. E agora vamos falar sobre todas as características, começando com o design.
A aparência e a estrutura da C1 não muda muito em relação às gerações anteriores da linha C de TVs OLED da LG. Na verdade, é quase a mesma coisa. Então a gente tem aí sempre uma aparência super minimalista na frente, né, com bordas bem pequenas aí no painel, uma tela inclusive que é extremamente fina, por mais da metade aí do painel, né? Na parte de baixo a gente tem essa caixa acoplada aí com os componentes internos da TV e o suporte, que na verdade o suporte ele mudou um pouquinho. Esse suporte aqui que vocês estão vendo, ele é o mesmo que a gente já viu aí nas outras C, inclusive a C9 que eu já mostrei aqui no canal, né? Então a gente tem uma peça bem maior aqui atrás, que inclusive tem um passador de cabos para ajudar aí na organização, né, dos cabos, e na frente você tem aí uma estrutura de metal, né, uma estrutura que parece um aço escovado, prateado, muito bonita. A diferença que a gente tem nesse modelo aqui é que essa estrutura aqui, ela tá um pouquinho mais baixa, então a TV tá mais próxima da superfície, da mesa, né? Então pode atrapalhar um pouquinho se você usa uma soundbar. Você coloca a soundbar na frente, talvez ela obstrua um pouquinho a imagem, mas essa é a única diferença que eu cheguei a perceber, né? O resto, em termos de design geral da TV, muito parecido aí com as gerações anteriores. Lembrando que esse modelo, né, de 65 polegadas tem suporte ao padrão VESA, então você pode usar esse suporte integrado, ou tem aí o 300x200 ali atrás para você prender na parede. Lembrando que a TV pesa aí 24 kg e com a base, né, se você usar com esse suporte que vem com ela tem um peso total aí de 33 kg. Em termos de conectividades, nós temos 4 portas HDMIs, todas elas são HDMI 2.1, só que elas não passam a banda completa da porta HDMI 2.1, que é 48 GB, né? Elas são portas aí com 40 GB, mas isso não chega a ser um problema, porque traz aí conteúdo em 4K 120 Hz com suporte HDR. Então, só uma curiosidade aí com relação à banda. Nós temos também 3 portas USB, nós temos uma porta Ethernet para o conector de rede, um conector aí de antena, áudio analógico e digital, e também as conectividades sem fio que nós já conhecemos e estamos acostumados, como Wi-Fi, Bluetooth inclusive para receber ou enviar áudio nesse modelo aqui, e também a possibilidade de você espelhar a tela do seu smartphone, né, do Android ou do iPhone, e também enviar conteúdos. Então, em termos de conectividade e também o design, não tem muita diferença, até porque eu acho que não precisa, né? A tela já tem aí uma espessura super fina, você tem o painel aqui atrás, esse stand ele é legal, ele é elegante na frente, deixa a parte mais pesada atrás com um passador de fios, então acho que design é isso. Não tem muito que melhorar, é até bom que eles mantenham mesmo, ao invés de tentar melhorar e correr o risco de estragar. E a segunda categoria, que é a mais importante em uma TV, é a tela, o painel, onde a gente assiste o conteúdo. E hoje tá meio confuso o negócio, né? A gente entra numa loja e é tanta TV, é tanta tecnologia de tela que você fica perdido. Tem o golpe, né? Tem o LED, falam que tem TV de LED, mas TV de LED não existe, é o backlight, né? A iluminação de fundo, que é LED, a tela é de LCD. Então nós temos aí a tela de LCD, aí você tem a NanoCell, aí você tem agora a QNED, que não é da Samsung, é da LG, que usa os mini LEDs, né, no painel, na iluminação de fundo. Aí você tem o QLED da Samsung, você tem agora também o Neo QLED, que é o QLED com um painel de mini LEDs no fundo, e aí no topo você tem o OLED, que a essa altura do campeonato eu acho que vocês já sabem qual é que é a do OLED, mas a gente resume aqui a explicação de novo. Cada pixel, cada pontinho aqui na tela, ele acende e apaga individualmente. Então é por isso que esse painel ele é tão fino, não tem um backlight aqui atrás, não tem uma iluminação de fundo, então cada pixel se auto-ilumina e aí nós temos o contraste infinito, né? Nas regiões que são mais escuras, os pontos apagam e aí a gente tem aquele preto que é mais preto, né? Aquele contraste mais forte. E também essa tecnologia traz cores muito vivas, cores muito nítidas, porém, né, existe aí o ponto negativo que é a questão do burn-in, que daqui a pouco eu falo um pouquinho. Então vamos lá, esse painel aqui, tela aí de 65 polegadas, 4K, 120 Hz com HDR, HDR10, Dolby Vision, é uma das melhores experiências de tela que você encontra hoje no mercado. Só não é a melhor porque tecnicamente aí a LG G1 traz o OLED Evo, que é superior, mas eu ainda não pude testar, então não consigo dizer o quão
quão superior se faz uma diferença no dia a dia. Mas o OLED faz uma diferença no dia a dia, né? A gente tem um contraste muito mais forte, então as imagens parecem mais vivas, as cores também saltam bastante, mas sem um excesso aí na saturação. O ângulo de visão também, que é excelente, né? Mesmo com a TV aqui, ó, quase 180 graus, eu consigo ainda ver os ícones aqui do lado, ó, no cantinho, ó, o LG Channels, Netflix, Prime Video, eu tô quase 180 graus mesmo, então o ângulo de visão também é muito bacana. E as outras coisas que eu já comentei no vídeo da C9, que eu sugiro que vocês assistam, né, que eu explico um pouco mais aí da minha experiência com o OLED. O que eu tenho para dizer aqui na C1 é que isso não mudou. Isso é uma coisa boa, né, porque não retrocedeu a tecnologia, mas também ela poderia ter melhorado. Isso talvez é o que eu encontro aí testando a G1. E todo tipo de conteúdo que a gente coloca para assistir numa tela OLED em relação às outras tecnologias do mercado fica em outro nível, porque todas as outras telas usam LCD e uma luz de fundo. Não importa se é QLED, que tem os pontos quânticos, NanoCell, que tem a camada das cores, ou os mini LEDs, né, as telas que já usam mini LEDs, tudo usa um backlight. E o OLED ainda consegue se destacar e ser a tecnologia com a imagem mais impressionante por conta aí da natureza, né, dessa tecnologia. Porém, isso também traz o ponto negativo, que é o burn-in, o terror da tecnologia OLED, que inclusive eu trago um relato para vocês. 2 anos aí usando a minha LG C9, que é OLED, e não tem burn-in nenhum, no meu caso, no meu uso, não, zero burn-in. Tem alguns vídeos que você pode procurar aí no YouTube que fazem um teste, né, colocando vários padrões de cor na tela para você ver se algum queimou ali, né, se tem algum burn-in. Então, dependendo do seu uso, né, se o seu consumo, você assiste coisas ou exibe imagens que tem alguma coisa estática o tempo todo, tipo, sei lá, você vai ligar o PC e vai ficar um ícone ali o tempo todo, o ícone do Windows ali no cantinho, existem proteções que ficam tentando mudar um pouquinho a posição sem que você perceba para não dar o burn-in, mas eventualmente isso vai acontecer se tiver uma imagem estática ali em exibição o tempo todo. Já aconteceu aqui com uma B7 OLED que a gente usava de retorno aqui no estúdio, porém, ó, tá vendo? Isso aqui inclusive é uma proteção, né? Ela ficou preta aqui agora do nada, começou os foguinhos aí, que é para não ficar aquela interface que estava sendo exibida aqui queimada na tela. Então existem aí as estratégias de evitar o burn-in. Mas se isso acontecer, não é o fim do mundo, né? Cada caso é um caso. A tela que a gente tinha aqui deu um burn-in no vermelho, porque ficava uma imagem vermelha sendo exibida. Mas quando a gente assistia uma série, um filme, a gente não percebia. Esse burn-in só era muito evidente quando a gente colocava uma imagem toda vermelha na tela. Então é um ponto negativo. Dizem que uma hora ou outra acontece, né? Por conta da característica do OLED que deriva aí de compostos orgânicos, né? Mas é um preço a se pagar, né? Se você não quer correr esse risco, tem várias outras tecnologias aí no mercado que eu acabei de citar. Uma outra coisa ainda falando da tela são as otimizações, né? Como o HDR, HDR10, o modo Dolby Vision e um novo modo aí, Filmmaker. Eu particularmente não gosto desses modos porque eles dão uma esverdeada, uma amarelada no conteúdo. Isso me incomoda, talvez porque eu percebo isso mudando, né? Esse modo começa ali com o título branco, né? E aí ele imediatamente fica mais amarelo. Então eu não gosto muito dessa tonalidade, mas é uma tentativa de trazer uma experiência mais cinematográfica, né? Além de várias outras otimizações, como por exemplo os modos que suavizam o movimento. Então um filme que roda em 24 quadros por segundo, a TV pode simular esse filme rodando a 60 quadros por segundo ou 120 quadros por segundo, mas cria aquele efeito tipo novela, sabe? Tudo parece novela, é muito hiperrealista às vezes, e às vezes é legal, às vezes não é legal. Acho que depende do gosto. Eu particularmente acho que algumas coisas ficam legais, outras não. Então é testar, né? Tem a opção aí, você pode ativar ou desativar. Então são vários recursos para você cuidar da imagem. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho aí sobre o sistema operacional. E o que mais me chama atenção na tela, né, da linha C1, é que a LG está investindo pesado em vender essa TV para quem joga. Para quem, não só para a galera que gosta de jogar no Xbox, no PlayStation, Nintendo Switch, por aí vai. Nintendo Switch. Eu forcei um pouquinho a barra, né? Mas Nintendo Switch tem a própria telinha OLED dele agora, não precisa. O que eu fico meio assim é que eles estão empurrando o G-Sync e o FreeSync para quem joga no PC. Então tem umas propagandas que mostram a galera jogando no PC, na TV, que eu acho um pouco estranho. Bom, talvez estranho nesse modelo de 65 polegadas, lembrando que existe aí um modelo com 48 polegadas. Mas ainda assim, eu acho que a experiência vai ser ótima se jogar no OLED, realmente vai ser muito legal. O problema tá na ergonomia, sabe? Teclado, mouse,
Bom, se o jogo suporta um controle, aí é outra história, mas vamos pensar nos jogos de PC, na experiência PC Gamer, que é teclado e mouse, e você tá aqui, ó, meu mouse, que bacana. Você tá aí, ó, teclado e mouse, e aí a TV tá aqui, ó, na tua frente, aí você tá assim, ó, no jogo. Eu acho estranho. Não só eu acho que não é muito salubre um telão com brilho na sua cara, como você vai ficar com torcicolo, né? Dependendo do jogo. Esse teste de jogos eu não pude me aprofundar muito, né? Eu testei um pouquinho no PC e assim, quando você tem as condições ideais, né? Coloca ela mais distante, pode jogar com um controle ou um teclado e um mouse adaptado aí no sofá, sei lá o que você vai fazer. A imagem fica excelente, o tempo de resposta é de 2 a 3 milissegundos e o G-Sync ajuda bastante. Porém não suporta 1440p, né? Tem a questão que você vai ter que rodar 4K nativo, 1440p é forçando, talvez não tenha aí a melhor experiência. E aí tem que ver a qualidade gráfica também, né? Aquela história de jogar em 4K no PC. Agora, por falar em resoluções, meu último comentário é que é uma coisa que eu percebi, porque foi a primeira vez que eu testei pra valer uma TV que tem mais de 55 polegadas, né? Que eu coloquei ali, sentei no sofá, fiquei assistindo um monte de coisa. Num painel tão grande quanto esse, é muito nítida a diferença entre o conteúdo 4K e o Full HD. No painel que eu tô acostumado a C9 de 55, se roda alguma coisa Full HD, se roda em 4K, beleza, né? O upscaling é legal, resolve bem. Agora aqui nessa telona fica muito discrepante a diferença na qualidade. O Full HD parece o plano mais básico na Netflix, que é 540p. Nossa, por si abarra um pouquinho, né? Ah, mas ninguém mandou também cobrar quase R$60 pra poder assistir em 4K, né? Eu vou dar patada toda oportunidade que eu tiver. Eu tô louco? Então esse é um ponto negativo dos tamanhos maiores de tela, né? Os detalhes positivos ficam evidentes, né? Quando o conteúdo ele foi produzido numa resolução para essa tela, pô, muito legal, mas quando ele não foi, né? Quando tem defeitos, eles também acabam ficando em mais evidência. Então, em termos de qualidade geral da tela em relação a C9, tudo igual. Mas o que eu mais percebi de diferente é que com esse tamanho maior, com grandes tamanhos, temos aí grandes responsabilidades, né? Vamos agora falar sobre a experiência de som dessa TV. Nós temos basicamente uma estrutura com 2 falantes, né? Então nós temos aí um áudio estéreo 2.2, um de cada lado, 20 watts cada, um som aí com 40 watts de potência em 2 configurações. A gente tem a configuração com esse suporte, né? Que ele joga o som para baixo, o suporte é curvadinho, já vem direto para você. E tem uma outra configuração para quando ela está montada na parede, porque aí não tem o suporte e ela faz um direcionamento aí do áudio um pouco mais espacial, né? Vai mais pro ambiente. Quando nós entramos no menu aqui nas configurações de som, a gente tem várias otimizações aí de áudio, né? Você pode escolher um padrão, né? Deixa no modo padrão ou no modo com uma equalização para o cinema. Clear Voice Pro, que destaca bem a voz, né? Então, às vezes você está assistindo alguma coisa, um documentário, você quer mais foco na voz, para ouvir melhor a voz. Você pode usar esse modo que destaca bastante aí diálogos. A gente tem também o modo esportes, tem o modo música e tem também um otimizador de games, né? Um modo que otimiza e dá mais destaque para os efeitos sonoros dos jogos, né? Que é bem legal também. E o modo que eu estava usando aqui, que é o Som IA Pro, inteligência artificial, que dá uma otimizada automática no som de acordo com o conteúdo que você está ouvindo. E eu achei legal o resultado. Então, em termos de som, é isso. Ela oferece uma qualidade de som legal. Claro que som é muito subjetivo, né? Então você tem que ouvir para ver se te agrada ou não. O que é um fato que o pessoal está comentando, eu não testei, então por isso que eu não posso comprovar isso aqui no vídeo, mas que ela tem um pouco menos de grave em relação à geração anterior, né? A C10. Mas no geral é um som legal, ele é um som bacana, mas se você quiser uma experiência de áudio no mesmo nível da experiência de tela que você tem, que é a melhor do mercado, você vai precisar acabar investindo aí numa soundbar.
Então vamos agora falar sobre o sistema operacional dessa TV, o WebOS, que está na sua 6ª grande versão, e eu acho que é a versão que mais mudou desde o começo, né, que a gente conhece o WebOS. Quando a gente fala dos menus, eu quero começar com os menus aqui, né? Então eu estou aqui no aplicativo, né, do Prime Video, estava falando aí do áudio. Quando a gente aperta aqui as configurações, nós temos esses menus rápidos aqui, né, com o modo de imagem, a gente tem o modo de som, nós temos a opção de saída de som, nós temos também um otimizador de games, a gente tem a função soneca para desligar a TV depois de um determinado período, configurações aí da rede e todas as configurações. Quando eu aperto aqui todas as configurações, eu tenho um menu ainda mais compacto, com a aprovação aqui, ó, do Michael Scott, ele curtiu, com as configurações de imagem, som, que é o mais importante, e o resto ele joga ali para um geral e suporte. E tá super compacto e bem organizado nessa versão. Eu gostei bastante aí da organização que eles fizeram. Tá muito fácil você encontrar alguma opção, apesar de você ainda não ter essa facilidade por meio dos controles de voz, né? Google Assistente e Alexa ainda não permitem ajustar configurações da TV. Mas está muito simples, muito fácil. Mas a maior mudança do sistema é quando você aperta o botão Home. Historicamente, o WebOS tem uma interface clean, uma interface que traz um overlay ali com os aplicativos embaixo, sem atrapalhar o conteúdo que você está assistindo. Era assim até essa versão. Nessa versão, quando a gente está assistindo alguma coisa, então vou colocar alguma coisa aqui para passar, nosso clássico The Office de cada dia. Então você está assistindo o conteúdo, quando você aperta o botão Home, pum, sobe uma interface inteira preenchendo toda a tela. Então não é mais aquela experiência fluida de o conteúdo continuar passando e você ter ali as opções de navegação. Realmente interrompe o que você está assistindo. Eu acho que é até interessante pausar o conteúdo, né, quando você tem aí essa possibilidade. Em alguns aplicativos você tem que ir lá e retomar, que é o caso do Prime Video, que apesar de ser um dos melhores serviços em termos de custo-benefício, é a pior interface que a gente tem hoje no mundo do streaming. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, vou trocar aqui, ó, Disney Plus. Apertei aqui o botão, tá carregando aí o aplicativo. Lembrando que nós temos um processador A9, né, o Alpha 9 da LG de 4ª geração aqui nessa TV. Beleza, estou colocando alguma coisa aqui para passar, o conteúdo está sendo reproduzido. Se eu vou lá para o menu, ele pausa. Se eu volto, aí num aplicativo que está otimizado já para essa interface, ele já continua passando. Então você tem uma pausa no conteúdo e depois ele retoma. O que não funciona no caso de você estar assistindo TV, né? Você está assistindo algum canal de TV, não dá para pausar, e aí você vai perder a imagem quando você estiver navegando ali pelo menu. Então essa é uma coisa que me incomodou, mas eu entendo, não vai atrapalhar muito porque pausa o conteúdo. Porém, uma coisa que incomodou muito é que tá muito poluído. Eu acho legal você ter sugestões. Pô, você tem sugestões aqui, ó, não configurou a Alexa? Vamos configurar aí, ó, sua TV tem esse recurso. Você pode pesquisar coisas também. Então, é legal trazer mais recursos da TV para pessoas que muitas vezes não usam porque não conhecem. Mas as sugestões e aí propagandas, né, a gente começa a ter bloquinhos aqui patrocinados, aí eu acho meio chato, sabe? Porque você comprou a TV, já pagou uma grana pela TV e ainda vai ter propaganda na tela de início. Isso eu acho muito ruim. Aqui embaixo a gente tem os aplicativos, que é realmente o que você vai usar. Você vai navegar pelos aplicativos, né? E virou apenas um bloquinho da interface, o que era toda a interface do WebOS quando você aperta menu, né? Que era a lista de aplicativos, virou só um bloquinho e o destaque está aí para os outros conteúdos. Esse painel de controle aqui embaixo, por outro lado, eu acho muito legal, que te dá aí uma visão geral das conectividades, né, das opções de conexões aí, de configurações de som e por aí vai. Aqui a gente tem alguns canais, né, que você assiste com uma certa frequência. Eu não sei porque que já estava esse canal aqui de IPTV, mas enfim, ele ficou aí já registrado. A gente tem canais grátis, né, que são os IPTVs, né, que a gente está vendo aí nas TVs, tanto da LG quanto da Samsung. Roku também já está presente aí. E a gente tem mais sugestões aí de acordo com os aplicativos que você tem instalado, né? Ele vai listando aí várias sugestões de conteúdo. Então, isso daqui eu não acho legal. Eu acho que a interface antiga me agradava mais. Especialmente a parte das propagandas eu acho ruim. Então, nesse sentido, por mais que o WebOS 6 ele simplifique muito os menus, as configurações e tudo mais, no caso da interface de início, que o grande destaque era ser simples, minimalista e não poluir muito, acabou ficando bem poluído com muita coisa na tela que às vezes você não quer, e com as propagandas, que aí é complicado. Por enquanto a gente está vendo só uma propaganda da LG aqui, o que é menos mal, mas em breve vai ter propaganda de serviços de streaming, serviços aí que querem te cobrar R$55 para você ter a opção de assistir em 4K, né?
porque senão, se você pegar o plano básico, você vai assistir em 540p. 480 é pior. Fora isso, graças a esse controle com o movimento e o ponteiro aí na tela, na minha opinião, o WebOS continua sendo aí o melhor sistema operacional numa TV. É muito intuitivo, é muito prático de navegar pelos menus e a gente ainda tem uma fluidez bacana aí quando você vai abrir, né, os aplicativos. Então, eu abri vários aplicativos, mas tá aí o Prime Video de onde parou. Se eu quiser alternar aqui para Netflix, tem uma atualização, mas eu não vou fazer agora. Tá aí, ó, já alterna de uma forma bem rápida. Então, esse menu aqui também, ele aparece bem rápido. Às vezes ele volta meio bugado, né? Vocês estão vendo que ele demora um pouquinho, mas ele não atrapalha a experiência, apesar de ser um pouquinho mais poluído. Eu, como eu já falei, eu prefiro a versão anterior, mas ele não atrapalhou a minha experiência, né? Ele me incomodou um pouquinho, mas não foi aquela coisa que eu falei, meu, isso aqui não podia ter nessa TV, né? Ah, tá de boa. E quando a gente desliga, tem uma animaçãozinha lá, dá um fadezinho e aparece o logo da LG. Um detalhe aí interessante que é aquela elegância, né, num produto topo de linha que a gente gosta de ver. Então, isso é o sistema, né? Mas o sistema depende do controle. E o controle também mudou um pouquinho, né? O controle remoto, o Smart Magic. Mas não mudou tanto quanto parece. Quando a gente olha de longe, a primeira vez que eu vi esse controle lá na CES em janeiro, no anúncio, eu falei, meu, mudou o controle era bom, não mexe não. Mas eles não mexeram muito não, na verdade ele ficou mais ergonômico, né? Mudou um pouquinho a parte de trás dele, ele não é mais flat, então ele tá um pouquinho mais curvo, ele não fica mais parado na mesa também, né? Infelizmente, a gente coloca aqui, ele cai, ele era retinho, dava pra colocar aqui no vídeo, por isso que eu não consegui colocar no vídeo, fiquei muito triste, mas enfim. Ele tem NFC, você pode aproximar o smartphone e já pode conectar a TV com o seu celular, isso é bacana. E nós temos, como vocês estão vendo, eu acho que a principal diferença é mais opções de aplicativos. Antes era só Netflix, Prime Video, agora temos aí Disney Plus, Globoplay também e controle aí com assistente virtual, Google Assistente e Alexa, além de um botão no centro para os controles de voz também. A única coisa que eu me questiono aqui sobre o controle é se a gente ainda precisa de um teclado numérico em pleno 2021. A Samsung, por exemplo, tem feito controles mais compactos que não tem teclado numérico e eu particularmente não sinto falta. Claro, para quem usa muita TV, né, TV a cabo, ou usa aí os canais de IPTV, é uma mão na roda você poder digitar o número do canal. Mas será que a gente ainda precisa? E também me pergunto quanto tempo a LG vai demorar para copiar o recurso do painel solar do controle da Samsung, que é maravilhoso. Desde que eu vi aquilo, toda vez que eu vejo um controle que usa pilhas, né, usa 2 pilhas, eu acho que dá para melhorar. E ainda sobre esse assunto aí do controle remoto, nós temos o controle por meio do Google Assistente ou também Alexa, que te permite buscar por conteúdos, abrir aplicativos e por aí vai. Você também pode controlar outros dispositivos da sua casa que estejam aí na conta Google ou configurados aí com a Alexa. E eu acho que a única opção que falta, né, que você não pode fazer com o assistente virtual é controlar configurações do sistema, né, como por exemplo pedir para o Google, baixa o brilho da TV, muda o modo para o modo cinema. Eu acho que só falta isso para você ter uma experiência completa aí com o assistente virtual no WebOS. Então eu acho que é isso que eu tinha para contar aí para vocês depois de 2 semanas testando essa TV. Eu recomendo a todo mundo que tenha a oportunidade de testar de perto, né? De ficar ali um tempinho mexendo na TV numa loja, se puder, dar uma olhadinha nas configurações, porque realmente você pode personalizar muito a imagem para ficar do seu gosto. E isso não dá para eu falar aqui no vídeo, senão ia ser pelo menos 1 hora de vídeo. Acho que meia hora já tá bom, né? Com relação ao painel de 65 polegadas, eu entendo que muita gente gosta de tela grande. Mas eu acho, né, pelo menos para mim, na minha sala, 55 polegadas já é um tamanho excelente e é um custo-benefício melhor. Você vai ter a experiência aí da tela OLED e você vai pagar quase metade, né? Porque essa daqui, como eu comentei, eu encontrei aqui no momento da gravação desse vídeo custando em torno de R$11 mil. Já o modelo de 55 polegadas, mais próximo aí de R$6 mil, ou seja, quase metade, né? Então, realmente, para 10 polegadas é um salto bem alto no valor. Inclusive a de 48 polegadas ela não é tão mais barata não. Se a de 55 está em torno de 6 mil, a de 48 está uns 5.400. Então não entendi essa de 48 polegadas com esse preço. E é isso aí, tá aí o meu vídeo sobre a C1 de 65 polegadas, lembrando que temos outras categorias de telas OLED no mercado, como por exemplo a linha A, nós temos a A1, por exemplo, que é uma TV OLED um pouco mais barata que a linha C, e também a linha G, né? A linha G é a que eu quero testar, a G1, que tem aí o OLED Evo, que traz aí mais qualidade, mais brilho, e eu quero ver se realmente faz uma diferença aí no dia a dia, então quem sabe eu não traga pra vocês em breve esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, comenta aí o que você achou dessa TV, se faltou
alguma coisa pra eu falar que você acha que é importante, comentei também pra galera ver. E a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!